Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um confronto armado ocorrido na capitânia de Pernambuco, entre os anos de 1709 e 1714, envolvendo os grandes senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, pejorativamente denominados como mascates devido à sua profissão. Basicamente, a Guerra dos Mascates foi um período de confronto entre os senhores de engenho de Olinda e dos comerciantes portugueses de Recife por questões políticas e econômicas. E quais foram as causas da Guerra dos Mascates? Bom, com a crise do açúcar, inaugurando o século XVIII, os fazendeiros de Olinda não conseguiam recursos para reerguer suas plantações. A solução foi recorrer aos comerciantes de Recife e pedir empréstimos para voltar a investir na agricultura. Quem dominava o comércio recifense eram portugueses, que eram pejorativamente chamados de mascates. A situação econômica de Olinda estava tão complicada que os empréstimos concedidos pelos comerciantes não foram suficientes para reerguer a cidade após a expulsão dos holandeses. Sendo assim, a Câmara Municipal da cidade decretou o aumento de impostos. Essa medida não atingiu apenas os olindenses, mas também Recife. Era a vez de Recife reagir a essa imposição. Os recifenses conseguiram elevação à condição de vila, o que lhe dava autonomia em relação a Olinda. Os fazendeiros olindenses temiam que essa medida motivasse os comerciantes de Recife a cobrarem os empréstimos concedidos. Assim sendo, era necessário traçar uma fronteira entre as duas cidades, limitando os domínios de cada uma. A fronteira entre delas foi a causa das Guerras dos Mascates. Consequências principais. O governo de Pernambuco ordenou a prisão dos principais líderes do movimento. A autonomia de Recife permaneceu após o conflito em 1712. Recife tornou-se a sede administrativa de Pernambuco. Oficiais da Cavalaria de Pernambuco, século XVIII, que atuaram na Guerra dos Mascates. Falando sobre os líderes, Leonardo Cavalcante de Albuquerque Bezerra foi o líder pernambucano contra os mascates. Ele, seu irmão Manuel e seu filho Cosmo foram os que mais protestaram. Assim, ele foi chamado de o primeiro pernambucano livre. Como ocorreu a Guerra dos Mascates? Olinda não aceitou a autonomia de Recife e invadiu a cidade vizinha. Essa invasão foi bem sucedida e os olindenses conseguiram dominar a cidade. Porém, a reação militar de Recife conseguiu desfazer as conquistas das invasões. Félix de Mendonça foi escolhido como governante. Ele apoiou os mascates e ordenou a prisão dos holandeses que estavam envolvidos com a guerra. Para evitar novos conflitos, o governador de Pernambuco estabeleceu que a administração seria alternada semelhantemente em cada cidade. Dessa maneira, ele esperava garantir que nenhuma cidade se sentisse desfavorecida politicamente.